Fala aí, meu povo que tá vivendo só metade do meu rosto, no caso do lado de cá, porque eu tô sem luz aqui perto de mim. Tentei fazer um negócio que não consegui, mas hoje eu vou arrumar essa parada. A gente vai hoje começar de uma maneira diferente, tá, galera? A gente vai basicamente trabalhar com um livro dessa vez, porque eu quero ver como é que vocês vão se comportar nessa situação. Então, a gente vai ter a situação de livro, a gente vai ter uma situação, uma parte para a gente trabalhar os exercícios, então a gente vai fazer gradualmente. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11, o reino funge, como vocês estão vendo aí em volta de mim, ó. A gente vai falar sobre os fungos, tá? Eu queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 144. Hoje, a partir de agora, a gente vai trabalhar assim, né? A gente vai trabalhar com um livro e eu vou passando as coisas direto do livro. Por quê? Por quê, professor? Por que você está fazendo isso? Porque eu tô achando que vocês, quando pegam um livro para trabalhar em sala de aula, vocês estão indo melhor do que quando vocês estavam vendo só vídeo, só slide, que aí tinham que ver o slide, procurar no livro. Aqui a gente vai focar mais direto no livro, tá bom? Então, galera, primeiramente, a gente vai falar aí sobre para que servem esses vírus, desculpa, os fungos. Depois a gente vai falar da estrutura corporal deles. Depois a gente vai falar um pouquinho da nutrição e da reprodução. E por fim, algumas doenças. Tá rapidinho, vai ser uma aula bem tranquila para vocês poderem ficar aí fazendo os exercícios propostos que eu vou colocar aqui para vocês fazerem. Obviamente, na próxima aula a gente já vai começar corrigindo os exercícios e fazendo a matéria e assim por diante. Show de bola? Então vamos lá, galera, só para vocês saberem, basicamente os fungos vão servir na vida de vocês. Está aí na página 144, ó, no primeiro, segundo e terceiro parágrafos, eles vão ser extremamente importantes para serem os decompositores. O que é isso? Ele vai pegar a matéria morta e vai transformar em nutrientes de novo para o meio ambiente em volta. Então, fazendo isso, o fungo faz o ciclo, né? Ele chega no final, quando uma criatura, um ser vivo morre, ele vai pegar toda aquela criatura, vai transformá-la de novo em outro nutriente, vai voltar para o solo e as plantas podem usar para servir de alimento para outros animais que vão morrer, que vão servir de alimento para os fungos, que vão liberar e assim por diante, fechando o nosso ciclo. Então, vai ficar produtor, consumidor, decompositor, produtor, decompositor, decompositor, produtor, consumidor, decompositor, produtor, deconsumidor, assim até acabar tudo. Mas, como é um ciclo, a gente nunca tem fim, então a gente não sabe qual é o começo, o meio e o final também, tá, galera? A gente não pode falar, por exemplo, que começa com as plantas. É legal, mas se não tivesse os nutrientes, também não poderia começar com as plantas. Mas se não tivesse os consumidores primários, secundários e terciários, também não conseguiria. A gente vai falar sobre esses carinhas mais na frente, fiquem tranquilos, tá bom? Então vamos lá. Eles também são chamados de mofos ou bolores. Você costuma ver na casa de vocês, se vocês deixarem um pãozinho assim em cima da mesa, deixa lá por um tempo, você vai ver que vai começar a dar fungo, vai dar bolor ali em cima daquele pão. Então eles estão basicamente em todos os lugares. Eles estão aqui em volta da gente o tempo todo. E se eles estão em volta da gente o tempo todo, quer dizer que eles podem aparecer a qualquer momento, em qualquer superfície, tá bom? Eles são basicamente os responsáveis por apodrecer a madeira. Por exemplo, quando vocês veem uma madeira podre, são eles que estão ali dentro consumindo as células vegetais daquela madeira que morreu, que já está morta, e aí eles vão comendo tudo e transformando aquilo em nutriente de novo. Muito importante na página 145, a gente dá uma olhadinha assim, é para vocês lerem tudo, hein? Eu só estou ajudando vocês a lerem o livro explicando certas coisas, mas vocês têm que ler o capítulo todo para a prova, hein? Fica ligado, hein? Eu não vou ficar lendo para vocês não, pelo amor de Deus. Então, página 145, a gente tem o título Os Fungos, a gente já começa vendo assim, ó. Os fungos compreendem um reino bastante diverso, inclui organismos unicelulares, ou seja, uma célula, e pluricelulares, formados de várias células. Sendo esses últimos a maioria, ou seja, a gente tem a maioria de seres pluricelulares. Eles são heterótrofos. O que eles são? O que quer dizer heterótrofos? Eles não produzem a própria comida, eles não vão produzir o próprio alimento. Show de bola? Se eles não produzem o próprio alimento, quer dizer que eles vão precisar de se alimentar de outras fontes, ou seja, a decomposição nada mais é do que uma digestão desses seres, que aí ele usa como alimento, tá bom?
Eles podem também viver com relação de mutualismo. O que que é, por exemplo, uma relação de mutualismo? Eles vão parasitar outros organismos, mas eles podem ou não causar problemas. Então, eles podem ser parasitas, eles podem estar ali tranquilos, de boa, não causando problemas, numa relação de mutualismo, não de parasitismo. Show de bola. Eles têm uma importância econômica muito grande, como a gente pode ver no segundo parágrafo, tá? Eles vão servir como alimento, o champignon, como fonte de vitamina, que a gente come, o shiitake, shimeji, aqueles cogumelinhos. Adoro cogumelo, né? Todo mundo gosta de cogumelo. Eu gosto de cogumelo pra caramba. Aí do lado tem o champignon, né? Tem uma fotinha do champignon que a gente usa muito. Ele é pequenininho, é muito fofinho, é muito bom de comer. Adoro, adoro. Quanto às leveduras, tá? Que são fungos unicelulares, são fungos pequenininhos, eles vão ser utilizados tanto para fermentação de massas, de bolo, de pães, para fazer bebidas alcoólicas, para produzir o próprio álcool em si, nessas bebidas alcoólicas. É a fermentação, por exemplo, da uva que faz com que a gente use o vinho. Então esses fungos vão lá, eles vão comer os açúcares e vão liberar álcool no ambiente. Então é basicamente assim que a gente faz bebida alcoólica, no caso que o vinho se forma dessa forma. Também acontece, por exemplo, quando você faz um iogurte. O vinho ele vai fazer uma fermentação láctea, ele vai comer os açúcares, os lácteos, os açúcares que tem no leite e vão liberar um ácido. Esse ácido vai talhar o leite e vai fazer com que o iogurte fique com aquela carinha mais né, quase um queijo meio líquido, né? Aquela coisa mais assim, esquisitinho, que nem é o iogurte. Bom, a gente tem que fazer esse cara para fazer massa, a gente tem que usar eles para fazer pizza, a gente usa ele para fazer um monte de coisa. Então isso é legal, porque ele está basicamente na nossa vida o tempo todo. Então é muito interessante vocês entenderem para que eles servem por conta disso aí, tá? Logo na página 146, a gente também vai falar da estrutura corporal desses caras. E aí, na página 147, tem uma foto. Eu queria que vocês olhassem essa foto a partir do ponto de cima, onde está escrito estrutura reprodutora. Olha que legal. O chapeuzinho do fungo, a estrutura reprodutora que a gente vê, ou essas aqui que tem atrás, aqui, ó, esse chapeuzinho aqui, nada mais é do que a estrutura onde guardam os esporos. Esses esporos eles vão ser lançados, eles podem ser carregados pelo ambiente, eles podem cair ali pertinho, para que nasça outro desses nossos amigos funguinhos. Como é que isso acontece? A gente vai ver na hora da reprodução. A partir daí, a gente tem um caulezinho que a gente chama de ínfas, tá bom? Esse caulezinho e essa raiz, que parecem raízes ali, esse é o corpo do fungo, tá, galera? O fungo, na verdade, são essas ínfas aí. Essa parte que a gente vê, esse corpo de frutificação, que é formado por essa haste aqui, ó, por essa haste e pelo chapeuzinho, ó, haste e chapéu. Isso aqui é o corpo de frutificação, tá? Então vamos fazer ali, ó, vamos pegar toda essa parte azul, fazer uma chaveta ali, vamos fazer corpo de frutificação, ínfas mais estruturas reprodutoras. E o micélio? O micélio nada mais é do que o conjunto de ínfas que fica debaixo da terra. Então tem um conjunto de ínfas que fica debaixo da terra, que são as ínfas que formam o... Muito bem, parabéns se você falou micélio. E também a gente tem aqui, ó, as ínfas que ficam fora. As ínfas que ficam fora fazem parte do corpo de frutificação, beleza? E esse corpo de frutificação vai servir para a reprodução dos nossos amigos. Show de bola, tranquilo. Ah, onde é que eu vejo as instruções? Isso não está escrito? Está escrito aqui, rapaz. Eu tô explicando para vocês o que está escrito, ó. Quer ver? Os fungos pluricelulares são filamentosos, ou seja, formados por um conjunto de filamentos chamados ínfas. Acabei de falar. As ínfas correspondem a filamentos microscópicos que formam emaranhados e capacidade de crescimento constante. E é possível ser encontrado debaixo do solo. Tá vendo aí? Quando as ínfas se emaranham, se forma um micélio, ou seja, o conjunto de ínfas é um micélio. Por último, aparecem nos fungos o corpo de frutificação, que é a estrutura capaz de liberar os esporos. Isso não está escrito aqui não, sou eu que estou falando. E as estruturas capazes de liberar os esporos fazem parte da reprodução. Show de bola, tá tudo escrito aqui. A vibe que eu tô aqui pra galera, tá ligado? É literalmente ir explicando vocês certas coisas. Eu acho legal quando a gente fala de cogumelo, porque você não vê o cogumelo... não morreu nenhum bicho ali que nasceu cogumelo. Galera,
o cogumelo ele consegue extrair o nutriente também da natureza diretamente do solo, tá? Muitas coisas entram em decomposição do solo, podem ser folhas mortas, podem ser animais mortos, não é necessariamente pedaço de madeira, não é necessariamente bichinho, tá, galera? Por favor, só para vocês ficarem ligados aí. E a quantidade de fungos, a quantidade de cogumelos que a gente consegue encontrar no mundo é gigante. Olha só, atrás de mim aqui, a gente tem um monte, ó, se você tirar aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aquele bonitinho ali, ó. Branquinho com vermelhinho bonitinho, né? Ó, tem uns que parecem uns corais aqui, ó. Esse aqui parece uns corais. Esse aqui parece uns chapas, assim, parecem umas orelhas. Também conhecido como orelha de pal. O orelha de pal é como se fosse a orelha da madeira. Ele faz uma orelha na madeira. Tem esses aqui, ó. Aquele cá, ó. Olha o tamanho desse cara. Olha aqui. Muito grande. Deve ter aqui mais ou menos uns 100 gramas de cogumelo. Esse aqui que parece uma estrela, ó. Tá vendo? Existem vários tipos de cogumelo. Tá? Só pra gente saber. Inclusive, na página 147 tem uma coisa muito legal, que o maior ser vivo já encontrado no planeta foi um fungo, Amarela ostoiae, popularmente conhecido como cogumelo do mel. Tá? Ele começa numa partícula minúscula, não dá nem para ver. E ao longo de 2.400 anos, é isso aí, 2.400 anos, ele foi crescendo e ele ficou do tamanho de 1.220 campos de futebol. Grande, né? Grande. E aí, detalhe, ele ainda cresce cerca de 70 centímetros por ano, ou seja, o cara ainda está crescendo. Bizarro, né? Como é que esses caras vão se alimentar? Eu já falei, eles são heterotrófagos. Mas como é que eles vão fazer isso? Eles vão literalmente dar cuspida, eles vão jogar as enzimas digestivas para fora, tá? Eles vão fazer uma digestão que é externa ao corpo deles. Eles vão jogar essas enzimas digestivas fora, tipo um ácido, tipo é como se você cuspisse e esperasse a sua comida digerir. Mãe, peraí, hoje eu vou comer igual um fungo. Aí você vai pegar o prato, vai cuspir muito no prato, misturar o prato, vai esperar o prato ser digerido e depois você vai beber aquilo ali. Nojento, né? Faz isso não, porque é nojentão. Não faz isso não. Mas funciona. Para os fungos isso funciona. Ele libera esse ácido em volta, tudo que está ali começa a se desfazer e ele vai absorvendo os nutrientes. É uma digestão externa. Show de bola? Fiquem bem ligados nessa parte de enzima digestiva ali. A reprodução desses caras, duas formas, sexuada e assexuada, elas duas formas juntas vão poder acontecer num momento ou em outro. A forma assexuada, ou seja, não vai haver encontro de gametas, tá? Ela vai acontecer basicamente com o brotamento. Uma célula mãe vai estar aqui, vai começar a nascer uma outra célula dela, vai se separar e aí vai brotar. Tem uma fotinho na página 148 aqui, ó, bem bonitinha de como funciona isso. Também é conhecido como gemiparidade ou gemulação. Ou seja, eu tenho uma bolinha, aí de dentro dessa bolinha vai nascendo outra e ela vai fazer, aí cada um é um funguinho diferente. Notem, esse aqui que saiu de dentro desse aqui é um clone dessa. Então eles são iguais, tá bom? E temos também a reprodução sexuada, que vai ter ali um sinal de positivo e negativo, como se fossem nossas fêmeas e machos, mas não é fêmea e macho, eles não têm isso, tá, galera? É só um é positivo e o outro é negativo. Então eu tenho uma ínfa negativa, uma ínfa positiva, elas vão se juntar, elas vão unir os núcleos, e no final dessa união de núcleo a gente vai ter o que a gente chama de zigoto. E a partir daí a gente vai ter um novo e lindo e maravilhoso fungo. Notem, nesse ponto a gente tem diversidade genética. Então, quando é sexuado, a gente não pode dizer que esse cara, que esse fungo aí, foi o motivo para a gente chamar ele de clone. Não pode. Só vai chamar de clone quando é assexuada. A sexuada, A com A na frente, é clone. Não tem nada a ver com gametas e nem união de núcleo, tá bom? A sexuada, sem o A na frente, sexuada, tem união de núcleos. E aí a gente vai ter um indivíduo com um DNA totalmente novo, que vai ter variabilidade genética. E a gente vai falar muito de variabilidade genética mais pra frente. Tá bom, galerinha? De boa. Uma coisa legal que eu tenho que falar para vocês é o que é a esporulação. Né? E tem aqui muito legal na página 149 essa pergunta: o que é a esporulação? Lê aí. Ah, eu não dei pause não, era para tu ler, mas eu vou ler junto contigo. Ó. Tipo de reprodução assexuada, em que fungos liberam células especiais, chamadas de esporos,
com paredes celulares e estruturas mais externas do fungo. Essas paredes celulares são estruturas externas do fungo, resistentes e capazes de, no solo úmido, formar novos fungos, ou seja, como se fosse uma sementinha. Só que a gente não chama de semente, porque quando a gente for falar de planta, vocês vão ver que semente é muito complexo. Semente tem uma parte que é nutriente, semente tem um embrião. Os esporos não. Os esporos é só um embrião, caiu ali, ele já se transforma num ser vivo. Galera do meu coração, eu vou fazer a número 1, número 2 e número 3 com vocês, e depois a gente vai falar para as doencinhas, tá? Então, diga 3 características do ser vivo que está dentro do vidro, que aí você está vendo um monte de champignon em conserva. 3 características, ó, vou te falar, facinho. Heterótrofo, multicelular ou unicelular, pluricelular ou unicelular e eucarionte. Aí 3, pronto, já dei 3 para vocês. Isso aí vai ser ótimo para vocês fazerem a prova, hein? Prestem bem atenção nessas características, hein? No número 2, na página 150, a gente tem o Anita muscarina. Para quem não sabe, esse foi o cogumelo que a Alice comeu no Alice do País das Mais Maravilhas. Ele é extremamente venenoso, esse cogumelo, tá, galera? Se você comer esse cogumelo, você vai bater as botas, já era. Another from dust to dust. Não comam isso, não brinquem com isso. Então, o que vai acontecer aqui? Diga o nome de um fungo que possui a mesma estrutura e não é venenoso. Bom, a gente pode voltar aqui no próprio livro de vocês. Tem aqui, ó, o Amarilla ostoiae, que ele fala. Vamos ver mais um aqui, ó. Mais um que a gente pode botar no livro de vocês. Aganius campestris, é só você dar uma olhada ali atrás, ele vai ver vai falar sobre vários tipos de fungos que tem esse chapeuzinho, que é bonitinho sim, mas não é o Anita muscarina, tá bom? É só você anotar aí. Aí, número 3, vai falar que vírus e bactérias têm muito em comum. Cite uma forma pela qual bactérias e fungos podem contribuir pela reciclagem de nutrientes minerais. Atividade decompositora. Ponto. Letra B. O exemplo de conquista científica no combate à infecção foi possível a partir da utilização de fungos. Sim, uma coisa super importante. O fungo, alguns fungos, eles produzem um material que serve para matar as bactérias que estão em volta, para eles poderem se proteger. E a partir disso a gente inventou a pelicinina, que foi um dos nossos primeiros antibióticos. Olha que legal. Os antibióticos que a gente usa hoje, obviamente eles são feitos pela indústria, não tem mais essa questão do fungo, mas quando a gente começou a utilizar, a gente extraía esse material dos fungos. Ah, viu? Viu que maneiro? Viu que maneiro? Rapaz, muito legal isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre doença e vocês ficam fazendo 4 ou 5 para casa. Eu vou anotar isso tudo, vocês vão fazer esses exercícios, hein, galera? Não esqueçam, hein? Então, assim, os fungos eles vão ser capazes de invadir e colonizar um ser vivo. Muito louco, né? Eles são parasitas, alguns deles não são todos, mas alguns são parasitas e eles vivem muito bem, obrigado, usando e se alimentando de outras pessoas. Então, ou outros seres vivos. Um exemplo dessa galera é o pé de atleta. Nunca teve pé de atleta? Que bom, procura no Google assim, ó, pé de atleta, bota lá para você ver as fotinhas legais que você vai aparecer, tá? E aí a gente tem uma série de doenças, que por exemplo a candidíase, tá? Que é uma infecção que acontece nos seres humanos, tá? É uma infecção vaginal, meninas, tomem cuidado. Você vai tomar antibiótico ou até na própria gravidez, você consegue prevenir isso de maneira fácil, é só você manter uma higiene e frequentar o seu médico regularmente. Pé de atleta aí, ó, tem uma fotinho do pé de atleta aí, ó, pé de atleta, não é pré de atleta não, nem plé, é pé de atleta, também chamado de frieira, frieira, você passa um remedinho molinho, você vai acabar com essas criaturinhas, você vai são pomadas, tá? Essas pomadas são antifúngicos. Não confundam o que mata protozoário, antiprotozoário. O que mata fungo, antifungo. O que mata bactéria, antibiótico, tá bom? Não confundam esses três, cada um serve para uma coisinha diferente, tá bom? Não adianta você tomar antibiótico para matar o pé de atleta, não vai adiantar nada, ele não é uma bactéria, ele não vai sofrer com isso. E por último, a gente tem a caspa, aquela que sai do cabelo e fica, meu Deus, tá cheio de caspa. É isso aí, nada mais é do que algum fungo que está ali relacionado com uma inflamação da onde tem o seu cabelo. Nossa, mosquitos passando aqui. Eu acho que eu cocei o cabelo, eles saíram no meu cabelo, eles estavam morando aqui. E eles vão ficar ali, e esses fungos vão produzir essa casquinha, tá? Esse tratamento a gente vai precisar de um dermatologista. Peguei o mosquito.
E, obviamente, ele vai passar um shampoozinho para vocês que vai melhorar esse padrão aí. Beleza? Ah, muito legal. Página 153 tem uma parada chamada Laboratório de Ciências. Que tal a gente fazer? Que tal? Vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês façam em casa e mandem fotos para mim. A gente vai ter um grupo no WhatsApp e quando a gente fizer o grupo no WhatsApp eu vou cobrar essas fotos de vocês. Façam a página 143, 153, desculpa, 153. E depois disso, vocês tirem fotinhos pra gente ver. Para casa, páginas 154 e 155. Na próxima semana eu vou corrigir esses exercícios, tá bom? A gente vai corrigir, isso é para casa, assim como eu dei a resposta dos exercícios agora. E a gente vai começar já a falar sobre plantinhas. Galera, muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana. Tio 2P aqui, o Filipão aqui tá com muita saudade, mas tá com saudade demais. Meu cabelo chega a estar arrepiado de tanta saudade. Gente, grande beijo para vocês. Até mais, tá, galerinha? Tchau, tchau. Esse reloginho nunca me obedece.